Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30, depois 36 a 43. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30 e 36 a 43. Diz assim a palavra do nosso Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. 36 a 43 do capítulo 13. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Na leitura desses versículos, a quem o Senhor aqui inicia falando com a multidão, mas também com os seus discípulos, nós temos como tema salvos e perdidos no juízo de Deus. Diante, irmãos, da nossa humanidade, nós temos clara visão do nosso dia a dia, da proliferação do pecado. A demonstração tem sido muito grande, tão grande que torna-se insuportável quando nós entramos no nosso WhatsApp, porque é tanta sujeira, tanta coisas que lançam mostrando o estado de depravação da raça humana. O pecado está sem limite. Há uma provação cada dia que passa nos nossos tribunais ou nos nossas câmaras, liberando tudo que possa ser contrário àquilo que rege a santidade de Deus. A multidão alegra, aplaude. Nós vemos aí as pessoas felizes, porque tais coisas estão sendo liberadas, tais coisas agora não é mais proibido,
e cada dia que passa, os nossos tribunais vêm fazendo aquilo que afronta a santidade de Deus. É nesse tempo assim difícil, é nesse tempo que nós estamos vivendo, que Deus revela aqui na sua palavra que há, sem dúvida, um cuidado da verdadeira igreja de Cristo, daqueles que são salvos, daqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor. Portanto, nasce nos corações esse sentimento da humanidade de fazer aquilo que não agrada a Deus, ao ponto de zombar, de ridicularizar a igreja do Senhor. Irmão, mas isso está no mundo. Está nas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Então é passível de eles cumprir a ordem do seu líder maior, que é Satanás, juntamente com as suas legiões de demônios. Isso é natural. Nós não temos que temer, porque eles ainda continuam na escuridão, continuam nas densas trevas do pecado. Mas, irmãos, o que nós precisamos compreender é que o Senhor também está dizendo que dentro da igreja do Senhor, ou dentro da casa do Senhor, há um ajuntamento de pessoas. Nesse ajuntamento de pessoas, o Senhor está mostrando aqui que há um momento seríssimo de nós entendermos quem são aqueles que estão vivendo, de fato, a grande verdade da vida cristã. Quem são salvos ou quem são os perdidos. E nessa caminhada, nós vamos encontrar que ali e acolá nós podemos ver evidências ou alguma sombra daquelas pessoas que deixam claro para nós que estão longe do caminho do Senhor, mesmo com a palavra de Deus na mão, mesmo congregando muitas vezes na igreja ou nos templos, né? Aqui no capítulo 12 de Mateus, o Senhor diz na seguinte palavra, no verso 33, ele diz assim: fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferir aos homens, dela darão conta no juízo, no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serão justificados, mas pelas suas palavras serão condenados. Então, Deus mostra que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, nós precisamos ter cuidado na nossa vida cristã, cuidado para que nós não vacilamos na trajetória da nossa vida cristã e fazer aquilo que muitas vezes entristece o coração de Deus e pensar que nós estamos dentro da igreja, louvando a Deus, e muitas vezes nós estamos fazendo coisa que não edifica a igreja, o corpo de Cristo. O servo de Deus, o servo Tiago, quando ele vai falar no capítulo 3, ele vai falar sobre a língua. E ele mostra ali a característica desta língua quando não é usada para o bem ou para a edificação da igreja. Mas ele vai dizer algo muito interessante. No verso 11 e 12, no capítulo 3, ele diz o seguinte: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Veja, não pode, não há como. Ou é doce ou é amargo, se é boa ou má. Não há como ser junto isto. Deus está dizendo no campo espiritual, há uma grande separação entre salvos e
e perdidos. O que o Senhor nos ensina, irmãos, é que nós teremos sempre nesta sociedade pervertida aqueles que são salvos e aqueles que são perdidos, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são falsos e muitas vezes estão junto de nós. Não é diferente quando o Senhor Jesus, em outra ocasião, alertando os seus discípulos, diz: foi assim também nos dias de Noé. O que é que Deus fez? Escolheu, separou a família de Noé e os demais pereceram no dilúvio. Foi assim também nos dias de Sodoma e Gomorra. O Senhor também separou aqueles que saíram daquela cidade e depois jogou fogo naquela cidade e pereceram aquelas pessoas. Deus faz esta separação, sem dúvida, mas quem faz é, sem dúvida, o Senhor da igreja. Então, por isso, nós temos que ter o cuidado como igreja de Deus, como foi muito bem dito na oração da confissão de pecado. Nós, muitas vezes, fazemos aquilo que entristece o coração de Deus. E nós temos que ter cuidado, porque o Senhor diz no Sermão do Monte: nós não podemos servir a dois senhores. Lá em Mateus 6, 24 diz: você vai aborrecer um ou outro. Não há como seguir dois senhores, dois deuses. Ou é o Deus vivo e verdadeiro, ou aquele que não é o Deus verdadeiro. Portanto, nesta caminhada da vida cristã, o Senhor vem, então diz aqui: não cabe ao pastor, não cabe ao conselho da igreja, não cabe à igreja também apontar para a letra A ou letra B e dizer: você é joio e eu sou trigo. Nós não temos essa autoridade. Embora nós temos lance de ver coisas que entristecem o nosso coração, de membros da igreja espalhados aí pelo nosso país, fazendo coisa que entristece o coração de Deus, mas Deus diz: não cabe a você, é no devido tempo. Então, o que nós podemos tirar de desafio para nós? Primeiro, ambas sementes foram plantadas no campo. Veja o verso 24, 25 e o verso 37 e 38. No verso 24 e 25, diz o Senhor: no reino do céu, um homem semeou uma boa semente, mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No verso 37 e 38 diz: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é filho do homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, irmãos, está diante de nós um campo, não só o campo da nossa igreja, mas como do universo, ou em nossa pátria, resumindo, o nosso país. Está um grande desafio. Nós, há de pregar a palavra, de semear o evangelho e colher frutos. Muitas pessoas aproximarão da nossa casa, entrarão nesse templo, farão parte dessa igreja, vêm para a nossa casa de oração, começa a congregar, torna-se membro até da igreja. Mas às vezes, irmãos, não pertence à igreja verdadeira. Mas não sou eu que eu vou dizer, e nem você. Quem vai fazer isso é o Senhor. Mas cabe a mim e a você, que foi comprado com o precioso sangue, viver esta verdadeira mensagem de Cristo Jesus. Viver, de fato, aquilo que compromete a palavra do Senhor. Aquele que ouve a minha palavra e a obedece, esse me pertence. Então, cabe a nós, irmãos, como igreja do Senhor, ouvir, obedecer e praticar a palavra de Deus. Praticar com a nossa vida cristã, praticar com a nossa vida, mostrando ao mundo que nós somos diferentes, que nós pertencemos ao reino do céu, ou pertencemos a uma nova pátria, e não a pátria terrena, mas celestial. Quando os discípulos foram presos por ter feito a cura do coxo de nascença, lá em Atos capítulo 3,
eles foram açoitados, eles foram chicoteados, foram presos, porque fizeram simplesmente uma cura. Ou seja, Deus usou os discípulos, Pedro e João, ali na porta formosa do templo, e curou aquele coxo de nascença. Só aquilo resultou a prisão dos apóstolos. Eles foram presos, foram chicoteados, e depois foram assim, vocês estão proibidos de falar, de pregar. Eles falaram assim, não deixaremos de pregar, e não deixaremos de falar daquilo que ouvimos e aprendemos do Senhor. Foram presos de novo, e foi chamada a atenção de novo. E aí ele vem, e Pedro e seus discípulos, e diz aquele sinédrio as seguintes palavras: importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí é a pergunta que fazemos à igreja. Nós temos coragem de dar o testemunho verdadeiro de Cristo Jesus? Ou nós somos negociados? Ou nós aceitamos com chaves? Ou nós aceitamos coisas que muitas vezes ferem os princípios da vida cristã? Como é que as pessoas vejam a sua vida, a minha vida, se nós estamos de conformidade à palavra de Deus? Aquilo que você faz, aquilo que você programa, aquilo que você deseja fazer, glorifica o nome do Senhor? Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de dar esse testemunho. Pedro não. Importa obedecer a Deus, aos homens. Deve ser isso comigo e com você. Mais ainda ele diz, ora, nós somos testemunha destes fatos. Pedro citando João em relação ao milagre, mas falando de Jesus. E bem assim o Espírito Santo, que Deus o outorgou aos que lhe obedecem. Então, aos que lhe obedecem, Deus assiste com a sua graça, com o seu poder, concedendo a nós plena obediência à palavra de Deus. Mas quem semeou o joio? O inimigo. O texto está muito claro. Quem foi que semeou? Sem dúvida, o inimigo, conhecido como o diabo. Irmãos, Pedro disse que o diabo, ele ruge como um leão de todos os meios para destruir, para prejudicar a igreja do Senhor. E muitas vezes ele vai fazer isso, não é lá no segmento lá fora. Ele vai fazer dentro da igreja. Eu preciso derrubar o pastor da igreja. Eu preciso derrubar o presbítero da igreja e a sua família. Eu preciso derrubar o diácono da igreja, o músico da igreja. Quem é a pessoa que está no seu trabalho, na sociedade interna, tem sido bênção? Esse nós temos que trabalhar para que ele seja um escândalo na igreja. A estratégia satânica é grande. Nós não podemos subestimar a ação de Satanás. É claro que o nosso Deus é muito mais poderoso. Mas se nós estivermos no centro da vontade do nosso Deus. A má semente é aquela que não obedece e nem pratica a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que nós ficamos perplexos quando tomamos conhecimento de que pessoas, queridos irmãos em Cristo, liderança espalhado por esse Brasil, pastores, presbíteros espalhados por esse Brasil, passando por situações tão tristes, de derrota, de fracasso, por causa do pecado. Mas porque não estiveram atentos na vigilância, na sua vida de oração. Mas o Senhor Jesus vai encerrar o seu sermão do monte e vai dizer algo muito interessante, que nós precisamos ficar atentos. Quando nós achamos que estamos bem, dentro da nossa força humana, sem depender de Deus. Veja Mateus 7, ele diz o seguinte, na palavra de Deus, no verso de número 21 a 23, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Veja mais ainda, irmãos, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura
não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então a nossa vida cristã não é de teoria, ela é de prática, é de evidência. O mundo precisa ver em nós a grande diferença do que Cristo é, de fato, o centro do nosso viver. Portanto, irmãos, podemos afirmar o seguinte, que os frutos, ou melhor, tanto do joio como do trigo, eles vão crescer juntos, mas não são iguais, eles são diferentes, eles vão mostrar a sua diferença, e o Senhor Jesus vai enfatizar isso à igreja, dizendo sobre a importância do salvo e do perdido. E ele diz, nas palavras do profeta Isaías, o Senhor cita o profeta Isaías quando vai explicar também esta parábola do joio e do trigo. E ele diz o seguinte, Mateus 13, no verso 14 e 15: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os meus olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouvirão com os ouvidos e fecharão com os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, irmão, como igreja do Senhor, nós estamos peregrinando aqui. O que nós cantamos no segundo cântico foi, sem dúvida, uma mensagem para nós. Maranata. Senhor, ora vem, Senhor. Nosso anseio, nosso sentimento é que o Senhor venha para restaurar definitivamente a sua igreja. Mas nós precisamos compreender esta verdade de que Deus espera da sua igreja, pronta, preparada para esse grande encontro com o Senhor. Mas, salvos e perdidos, diante do juízo de Deus, ele diz o seguinte também: ambas sementes estão sob o controle do dono do campo. E ele mostra aqui no verso 26 e 29, no capítulo 13, o seguinte: enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Irmãos, nós, então, na trajetória da nossa vida cristã, nós temos o desafio de caminhar consciente disso. Temos que ter consciência disso. Não há somente trigo, há também joio. Mas eu preciso olhar para dentro da minha vida e olhar com aquele olhar de sondagem, como diz o salmista no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Eu quero estar na tua presença. Eu quero fazer aquilo que glorifica o teu nome. Eu quero ser bênção na tua obra. A minha vida ser, de fato, usada para o seu louvor, para a sua glória. Não quero ser pessoas usadas pelo inimigo para atrapalhar o crescimento e a expansão do reino de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor me ajuda na minha vida cristã. Quando o apóstolo Paulo, ele
vai falar em Gálatas, daqueles crentes que começaram no Espírito e depois eles começaram a se aperfeiçoar na carne. Paulo repreende, Paulo chama a atenção, como vocês que foram alcançados pela obra de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, agora vocês querem ser restaurados ou fortalecidos, fazendo aquilo que está na natureza carnal? Não. E ele descreve ali uma lista enorme das obras da carne, repreendendo e dizendo, isso não agrada a Deus. Mas ele mostra o fruto do Espírito, que leva a igreja, leva o povo a caminhar em obediência à palavra de Deus. Mas ele diz algo interessante, aqueles que querem viver como verdadeiro trigo no seio da igreja do Senhor. Ele diz o seguinte, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e com as suas concupiscências. Então, é importante que nós entendamos isto. Nós não temos poder nenhum. Não há em nós, por parte do nosso conselho, a autoridade dizer assim, você é joio e você é trigo. Como não há na igreja também nenhuma autoridade para isso. O que há a todos nós é misericórdia, Senhor, para que nós possamos estar no centro da sua vontade e fazer aquilo que de fato agrada a Deus. Estejamos, irmãos, preparados diante desta esperteza do inimigo, que a qualquer momento pode estar sentando ao seu lado, pode estar num passeio nosso, pode estar num projeto nosso e trabalhar com o nosso coração, trabalhar com a nossa vida, para que a igreja de Cristo sofra e nós precisamos estar aptos para dizer, isso não vem de Deus. Isto não vem de Deus. Salvos e perdidos no juízo de Deus. Ambas sementes não terminarão juntas. Verso 30 diz, no capítulo 13, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. No verso de número 42 diz assim, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E o lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Irmãos, crescerão juntos, porém, o destino serão diferentes. Os salvos foram comprados pelo sangue de Jesus. Os salvos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seus nomes são escritos no livro da vida. O Senhor declara isto nas palavras do Senhor Jesus, quando ele escreve sobre a mensagem a mensagem do bom pastor, ele diz, dou-lhes a vida eterna, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Mas esta verdade que o Senhor Jesus está dizendo a mim e a você, se eu e você estamos no centro da vontade de Deus. Se nós reconhecemos profundamente no nosso coração que as nossas vidas pertencem de fato ao Senhor. O Senhor já fez essa obra por nós, já comprou as nossas vidas e nós não entraremos no juízo de Deus para sermos condenados ou absolvidos. Já fomos absolvidos, já fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Um dos outros cânticos que nós cantamos aqui diz, eu não saberei dizer o preço que Jesus pagou pela minha salvação. Mas uma coisa eu sei, ele morreu por mim, e ele é a razão do meu viver.
Ele é o Salvador da minha vida. Mas aqueles que fazem da aparência, mostra um lado superficial, como autores de novela, atrizes de novela, que vivem um papel mentiroso, pode viver isso também na igreja, mas não vai diante da presença de Deus, porque no juízo de Deus, Ele vai dizer a mim, a você ou qualquer um de nós, se estivermos brincando com as coisas de Deus: apartai-vos, não vos conheço. Irmãos, isso é sério. Por isso que o preço, ou melhor, o presente da vida eterna não é algo simples, não. Custou um alto preço. E por isso Deus espera de nós a coragem, a ousadia de viver esse cristianismo. E não fazer de conta, mas mostrar diante desse mundo que a única esperança está em Cristo. E Ele virá, e Ele voltará para buscar aqueles que pertencem a Ele. A pergunta é: eu sou salvo? Você é salvo? Há certeza disso no seu coração? Há certeza de que o que você faz, desde o dia da sua pública profissão de fé, lhe garante, lhe dá segurança, paz ao seu coração, de que o seu nome está no livro da vida? Os que foram comprados pelo Senhor Jesus, então são aqueles que ouvem, obedecem e praticam a palavra de Deus. O pescador, quando ele entra para fazer a sua pesca, ele joga a rede e pega muitos peixes. Mas quando está no barco, alguns pescadores, antes de sair do mar, eles começam a fazer o quê? A separação dos peixes. Esse é bom, fica para ser usado. Não quer ruim, joga ele fora de novo, joga para o mar. Assim o Senhor fará no dia do juízo final. Aqueles que são do Senhor, vinde bendito do meu Pai. Mas aqueles que não são, apartai-vos de mim. Que eu e você não sejamos excluídos da misericórdia de Deus, mas que meu nome e o seu nome, a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja do Senhor, possa almejar a vinda gloriosa do Senhor. E nesse desejo que o Senhor volte, nessa mensagem do Maranata, que o Senhor venha buscar a sua igreja, vivamos a nossa vida cristã com toda piedade, com todo amor, com toda dedicação diante do nosso Deus. Onde você deseja, portanto, passar toda a sua vida espiritual, ou seja, a sua eternidade? Esta é uma pergunta, mas eu quero deixar duas palavras aqui: céu ou inferno? Depende de cada um de nós. Agora, se o Senhor nos alcançou e você tem verdadeira certeza que o Senhor escolheu você e a mim, então nós estamos seguros, felizes, e podemos cantar e glorificar a Deus para que Ele venha buscar a sua igreja que foi escolhida pelo Senhor Jesus. Os justos estarão no gozo completo do Senhor. Almejo esse grande dia e que o Senhor possa dar a mim e a você paz ao coração. Saber que a qualquer momento nós podemos ser chamados para a pátria celestial e o meu nome e o seu nome estão escritos no livro da vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.